Oi pessoal, boa noite. Aqui é o canal Enquete Geek e hoje eu venho trazer um vídeo relacionado a Final Fantasy XIII. Tem algumas curiosidades sobre o jogo que eu acho que seria legal compartilhar com vocês, porque eu tenho jogado esses dias atrás e tenho achado a história muito interessante, a história é muito bem construída, os personagens, a personalidade, a relação deles com o mundo, a relação deles com os outros personagens é muito legal. E tem alguns pontos que eu gostaria de pontuar. Primeiramente, a história começa, né, com a Sarah falando que haveria um tempo em que o mundo ele entraria, haveria o apocalipse, o fim do mundo, né? E aí o jogo já parte já para cena em que a Lightning ela tá nesse trem. E no início você não sabe realmente o que aconteceu, né? Você não faz ideia o motivo real dela estar ali. E conforme você vai jogando com ela e você vai vendo a história dela e dos outros personagens, você vai vendo algumas relações ali. E depois, quando ela vai conversando com os personagens, você vai ver que o propósito dela era justamente encontrar a irmã dela. Porque ela estava desaparecida, ela não sabia o paradeiro dela, depois de um tempo que ela descobriu que ela estava nesse local, né, que é o reino de Cocoon. E quando ela vai lá, ela vai com Zaz, que é um guerrilheiro, um soldado, né? Um cara que trabalha para uma das tropas de Psycon. E ele vai junto com a Lightning. Para poder realmente. Para poder também descobrir, né? Realmente o que está acontecendo naquela cidade. Como que ele foi atender um chamado, né? Para encontrar uma certa pessoa que ele gosta muito. E aí nesse meio tempo, as tropas elas já ficam cientes que eles invadiram essa cidade. E invadindo a cidade, você realmente já vê realmente que mostrando assim, já mostra ela que ela é uma pessoa muito experiente, já tem habilidades e realmente uma pessoa que ela se tornou soldado há algum tempo e depois ela deixou de ser soldado e aí vai mostrando realmente esses acontecimentos ali, né, no decorrer da história. E aí você acaba se deparando com acaba sendo introduzido sendo introduzido por novos personagens. O jogo apresentando novos personagens, que é o Snow, né? Que ele é tipo um líder revolucionário de uma tropa, que é a Nora. E ele realmente está lá para poder combater toda a desigualdade, toda a intolerância que existe pelas pessoas ali, que realmente, que no caso são os Sylph, né? Que são as pessoas ali, que são as pessoas amaldiçoadas, e que as pessoas ali, elas são consideradas umas pessoas doentes, entendeu? E o exército que quer exterminar, e o Snow e os seus amigos, eles vão lá para poder combater. Mas o objetivo principal de Snow é resgatar sua esposa, que é a Sarah. Que ele sabe, ele descobriu essa informação através de reconhecimento, de busca de informações que ela estava lá. Então, assim, ele vai lá em busca da sua esposa e ele acaba encontrando ela, né? Ele consegue encontrar ela, mas até ele encontrar ela, ele realmente ele tenta impedir que o povo de Cocoon se envolvesse nessa batalha, né? Porque tinha pessoas muito inocentes, pessoas que não faziam ideia sobre essa questão da doença, né? Que eu vou falar logo. Que no qual essa doença, ela, o que que acontece? A pessoa, ela, para que ela não morra, ela não seja cristalizada e seja usado como um objeto mágico, ela tem que encontrar o seu foco, né? E para que que aconteça, ela tem que sofrer um grande trauma, uma grande situação difícil, ou encontrar um objetivo que possa se cumprir, para que a marca a marca do Silt não fique no corpo dela, no qual os usuários são chamados de Falciel, que é esses usuários dessa história. Então, isso já é apresentado, né, no jogo, já é introduzido no decorrer dos acontecimentos, mas que antes que isso aconteça,
Snow vai lá para poder encontrar essa mulher, a esposa dele, junto com seus amigos, e ao mesmo tempo proteger o povo, porque ele tem aquela coisa de ser o herói da justiça, tem aquela coisa de querer defender, de ser um cara altruísta, ser um cara que queira ajudar as pessoas. E a Lightning, que é a irmã da Sarah, ela conhecia já o Snow. E ela foi uma pessoa que nunca gostou muito da relação deles, entendeu? Sempre teve essa questão de ele era muito puro, muito inocente, ele não conhecia mesmo as dores, os sofrimentos da guerra, entendeu? Então, ela nunca realmente compreendeu mesmo, nunca entendeu esse comportamento, essa atitude dele, entendeu? E no jogo é mostrado mesmo, né, a relação deles. Tem alguns momentos aparecem os flashbacks da relação dela com a Sarah e com o Snow. E assim, e ele vai proteger, né? E aí ele vai para um local para proteger alguns refugiados, né? E ele vai lá porque eles estão prestes a ser mortos pelo soldado da Psycon. A Psycon é. E aí quando ele encontra lá, ele vê os personagens sendo acuados, né? Quase praticamente sendo mortos. E aí eles derrotam. E ele encontra dois personagens entre esses refugiados, que é o que aí são os novos personagens que acabam sendo introduzidos, são realmente mostrados, que é o Hope, que é um menino, uma idade eu acho que ele tem entre 13 e 14 anos, e a Vanille, que são da mesma idade. O Hope, ele veio de uma cidade de fora, que é Palupolum, que é uma cidade fora do de Cocum. Ele foi lá para poder para fugir, para sair de lá, entendeu? Ou eu acho que na verdade ele foi usar, eu acredito que ele foi realmente um prisioneiro ali, entendeu? Junto com a sua mãe, porque a sua mãe estava lá. E a Vanille, ela depois você descobre, né, no que acontece no jogo, que ela está em busca de alguém. Eu não vou falar, porque caso as pessoas queiram dar uma olhada no jogo, mas é uma pessoa muito importante, que conhece ela e sabe um pouco da história dela. E aí acontece que o Snow, ele encontra essas pessoas e ele vai lá falar assim, olha, se vocês querem sobreviver, vocês precisam lutar. Se vocês não lutarem, vocês vão morrer. E aí muitas pessoas acabaram se voluntariando, né, por essa luta, porque eles achavam que o Sanctum, que é tipo o reino celestial, tinha essa autoridade maior, que eles achavam que ele podia ditar e dizer o que ele podia, que as pessoas tinham que fazer ou não. Tanto que eles não se importavam em matar inocentes, porque eles achavam que se essas pessoas amaldiçoadas com esse silt, elas poderiam infectar, né? Eles achavam tudo isso. E tinha essa coisa do expurgo também, né? Que eles falam assim, eu vou expurgar. Então, assim, era questão de destruir, matar as pessoas, entendeu? Então, isso é nos mostrado no jogo, isso nos é trazido à tona no jogo, entendeu? Então, assim, isso é bem legal porque você conhece um pouco mais a questão do universo, a questão do enredo, da trama por trás de tudo isso, entendeu? E aos poucos, no que vai acontecendo com os personagens, os momentos de dor ali, as dificuldades, você vai vendo um pouco mais da fragilidade, das emoções sendo transmitidas ali na tela. Você vai vendo assim a impotência, a falta de tomada, a falta de explicação do que está acontecendo realmente na história ali, no que está acontecendo na vida do personagem naquela história, quer dizer. Então, assim, e aí parte, né, pra Lightning e ela fala que ela tem esse objetivo de salvar a mãe dela, a irmã dela, né? E ela encontra a irmã dela, tudo mais, depois de ter discutido, falado assim que ela tinha ido pra lá por causa dela, porque ela justamente era uma soldado, então ela só obedecia a ordens, entendeu? Ela só fazia aquilo que convinha fazer. Só que ela não aceitava muito as atitudes do Psycon. Ela era de uma outra tropa, de uma outra organização. E essa organização agia totalmente de forma descabida, de forma desnecessária. E não era legal assim, não era interessante, sabe? A maneira que eles conduziam as atitudes que eles tinham. Então ela só pôde entrar porque ela se retirou do posto dela como guerreira, como soldado, e ela foi lá como uma prisioneira para poder chegar e conseguir resgatar a irmã dela.
E aí, nesse meio tempo, o Snow vai lá, ele vai em encontro da esposa dele, e o Hope e a Vanille, eles acabam ficando lá pra trás. E o que acontece? A Lightning ainda tava realmente tentando encontrar, e o Sas querendo saber, né, tudo. Por que ela tá fazendo isso, porque ela é uma pessoa tão fria, porque ela realmente não se importa com o que acontece com os outros, né? Tipo assim, mas não era bem assim, entendeu? Então, assim, você vai conhecendo um pouco melhor a personagem na medida que vai desenrolando um pouco mais sobre o passado dela, sobre as origens dela, sobre o que fez ela realmente ter entrado na tropa. Então, assim, isso a história vai te explicando. Então, teve diversos momentos que eu realmente eu buscava entender, e aí sobre a questão da maldição, da cristalização.